Gente, socorro, essa cadeira tá fazendo barulho. Mas vamos lá, né? E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Cassiane Amorim e hoje eu vim trazer um assunto polêmico para este canal. Você já ouviu falar de jejum intermitente? Então, hoje eu vim falar exatamente disso. E se você quiser saber o que é e como se faz, continua aqui nesse vídeo que eu vou falar pra vocês. Bom, gente, eu vim aqui hoje pra falar de um assunto que eu não concordava antes. Porque eu me perguntava, como assim eu não vou comer de 3 em 3 horas? Se eu fui ensinada a vida toda que eu deveria comer de 3 em 3 horas. Então, assim, eu queria trazer esse assunto hoje e explicar um pouquinho pra vocês. Por que que essa cultura surgiu na nossa sociedade? Porque se a gente voltar um pouquinho atrás do nosso tempo, na época dos homens paleolíticos, eles não tinham alimentos, eles não tinham como conservar esses alimentos. Por mais que eles matassem um animal, eles não teriam como conservar esse animal. Toda vez que eles tinham que comer, eles tinham que ir atrás da caça, eles tinham que ir atrás do animal, eles tinham que ir atrás das frutas para poder se alimentar. Ou seja, eles passavam longos períodos sem se alimentar e acabava que eles também faziam um esforço físico, porque eles tinham que ir atrás da pesca, eles tinham que ir atrás da caça para poder se alimentar, né? Mas hoje em dia, na nossa sociedade, foi implantada uma cultura que a gente deve comer de 3 em 3 horas. E se você for no nutricionista, se você for no médico, provavelmente eles vão falar pra você, olha, você precisa se alimentar de 3 em 3 horas, porque quando você for fazer a sua próxima refeição, você não vai estar com tanta fome. E beleza, né? A gente tem seguido isso por muito tempo. Mas eis que as coisas estão mudando, gente. Por quê? Porque assim como a gente conseguia ficar no passado muitas e muitas horas sem comer, sem se alimentar e ainda fazendo esforço físico, muita gente também tá aderindo a esse estilo de vida, que traz muito benefício pra saúde, inclusive. Mas afinal, Cassiano, o que é jejum que tu tanto tá falando aí, minha irmã? Desembucha. Então, gente, o tal do jejum intermitente, basicamente é você ficar um período de tempo sem comer. Normalmente, a gente já faz jejum todos os dias quando a gente dorme, porque o período que a gente tá dormindo, a gente não tá se alimentando, isso é óbvio. Então, assim, provavelmente você faz um jejum de 10 horas sem nem perceber, então naturalmente a gente já faz jejum. E basicamente jejum é isso, é você ficar um tempo sem se alimentar. Se você já ouviu falar um pouquinho de jejum intermitente, você já deve ter ouvido falar desses dois termos, protocolo e janela de alimentação. Mas afinal, o que são esses termos? Então, gente, protocolo basicamente é o tempo em que você vai poder comer e o tempo que você vai estar de jejum. Ou seja, quando você vê um protocolo assim, 16/8, é porque 16 horas você vai estar no seu período de jejum e 8 horas você vai estar na sua janela de alimentação e você vai poder comer. Não necessariamente você vai ficar comendo por 8 horas seguidas, por favor, né, gente? Mas durante 8 horas você vai poder fazer as suas refeições. E assim, gente, tem vários protocolos diferentes. Não existe só 16/8. Ou seja, tem protocolo de 12/12, tem protocolo de 16/8, tem protocolo de 23/1. Então você tem que achar aquele que mais vai se adequar a você. E afinal, o que é janela de alimentação? Bom, pessoal, janela de alimentação é o seguinte: é o período que você vai poder se alimentar durante o jejum. Ou seja, eu fiquei 16 horas de jejum e agora eu vou abrir a minha janela de alimentação e eu tenho 8 horas para me alimentar. Gente, desculpa aí a variação da iluminação, é porque aonde eu fico fica refletindo a luz, né, do sol. E aí tem horas que a luz do sol vai embora. E agora que eu expliquei mais ou menos como é jejum, eu acho que deu pra entender um pouquinho. Eu vou falar agora sobre como fazer jejum intermitente. A primeira dica que eu quero dar é: comece aos poucos. Você não pode sair na louca falando, gente, eu vou fazer 24 horas de jejum. Não faça isso porque você não vai dar conta, você vai passar mal. E você nunca mais vai querer fazer jejum porque você passou mal. Se você faz 6 refeições por dia, comece pulando uma refeição. Daqui uns 4 dias, pule mais uma refeição. E vai sentindo como seu corpo tá reagindo, se você está dando conta, se você não está passando mal. E assim, a gente tem que ficar muito atento para os sinais que o nosso corpo dá. Porque ele fala se ele tá bem, se ele pode continuar a fazer jejum, ou se ele precisa parar ali naquele momento. Então, assim, não coloque a sua saúde em risco, não coloque você em risco. Comece aos poucos, comece devagar, que você vai chegar lá. O nosso corpo é muito inteligente, mas a gente precisa dar tempo para ele processar as informações. Mas afinal, o que é permitido você comer e tomar quando você está de jejum? Primeiramente, gente, comer você não pode comer nada. Mas tomar, você vai poder sim tomar algumas coisas sem prejudicar o seu jejum. Coisas que você vai poder ingerir no seu período de jejum: água com gás, café e chás. Mas a gente tem uma observação para fazer aí. Cafés e chás precisam ser sem açúcar e sem adoçante, porque senão vai quebrar seu jejum do mesmo jeito. É como se você estivesse comendo, porque vai aumentar a sua glicose e aí o seu corpo vai entender que você ingeriu um alimento, né? Light, where are you?
Terceira observação. Muita gente reclama que quando fica sem comer por muito tempo, sente aquela dorzinha de cabeça. E afinal, Cassiane, o que é essa dorzinha de cabeça? E essa dorzinha de cabeça é o seguinte: se você já fez jejum intermitente alguma vez, você pode ter percebido que você foi várias vezes no banheiro no comecinho do jejum. E isso é o quê? É o seu corpo liberando todo o sódio que tem nele. O seu corpo realmente vai fazendo uma purificação, o seu corpo vai fazendo uma limpeza em você. Ou seja, todo o sódio que tá no seu corpo tá sendo liberado. E aí a gente começa a sentir aquela dor de cabeça chata. Por quê? Porque a gente tá ficando sem sódio, véi. Ou seja, pra você passar essa dorzinha de cabeça chata que fica surgindo quando você tenta ficar um tempo sem comer, quando você tenta fazer um jejum, você tem que comer um pouquinho de sal ou colocar sal na sua água. Eu já tentei a da água, gente, é muito ruim. Eu não recomendo. Mas assim, pegar o sal, botar na língua um pouco, comer um pouquinho de sal, pra mim é o que resolve e é o que me ajuda sempre que me dá essa dor de cabeça. E uma observação: depois de um tempo você não vai sentir mais isso. É só no começo, é só nas primeiras semanas, porque o seu corpo realmente está sentindo uma mudança. E outra coisa também para evitar essa dor de cabeça é você se alimentar bem antes e depois do jejum. Gente, talvez essa não seja uma notícia muito boa para vocês, mas jejum intermitente não consiste em apenas ficar sem comer, mas também consiste em se alimentar bem quando for comer. Porque se você não se alimenta bem quando você vai entrar de jejum, você não vai conseguir fazer o jejum, porque você vai sentir muita fome e muito rápido, entendeu? E se você não se alimenta bem no pós-jejum, provavelmente você vai passar mal, porque você não se alimentou bem no pós-jejum. E agora eu vou citar alguns tipos de alimentos que você pode introduzir na sua alimentação quando você estiver fazendo jejum intermitente. Por exemplo, carnes magras, ovos, peixe, iogurte, queijo branco, chia, aveia, banana, abacate, espinafre, abóbora, brócolis, couve, batata doce, inhame. E mais uma dica que eu quero dar é: se o seu objetivo for emagrecer com jejum intermitente, você vai precisar investir em protocolos diferentes. Ou seja, se um dia você fez 16 por 8, outro dia você faz 18 por 6. E por aí vai. Vai alternando os protocolos de jejum para o seu corpo não se acostumar com aquele protocolo, porque o nosso corpo tem tendência de se acostumar com os protocolos que a gente faz. Então, para você sempre estar mantendo uma mudança e não entrar naquele efeito platô que você não consegue emagrecer mais, você tem que estar constantemente mudando os protocolos, fazendo um protocolo mais longo, depois você faz um protocolo mais curto e por aí vai. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada se você ficou até aqui. Eu peço que você deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você também puder estar enviando esse vídeo para alguém que gosta do assunto de emagrecimento, eu vou estar te agradecendo imensamente. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!